Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um acordo para encerrar a guerra iniciada em fevereiro. A assinatura do tratado está prevista para a próxima sexta-feira na Suíça. O presidente americano Donald Trump afirmou que o acordo foi concluído depois de meses de negociações e deve abrir caminho para a redução das tensões no Oriente Médio. Segundo autoridades envolvidas nas conversas, o entendimento prevê o fim das operações militares, a reabertura do Estreito de Hormuz e o início de novas negociações sobre sanções econômicas e o programa nuclear iraniano. O anúncio ocorre após mais de 3 meses de conflito e em meio a pressões internacionais por solução diplomática. Ana, o que nós temos de concreto? Porque nesse fim de semana saiu essa notícia e depois eu quero falar até do aspecto econômico, que a bolsa disparou, o petróleo caiu, o pessoal já sentiu ali, mas efetivamente, o que acontece com esse cessar-fogo de 60 dias e a assinatura só na sexta-feira? A gente sabe que é uma eternidade, até sexta-feira muita coisa pode acontecer. Paula, vamos lá, não temos nada de concreto, nada. E de hoje, segunda até sexta, um mundo de coisas pode acontecer. E sexta teremos o programa. Exato. Então, a única diferença é que desta vez, pela primeira vez, o Irã admitiu que está dentro desse acordo, que está à mesa, que conversou e que há uma negociação em curso. O que está nessa negociação, ninguém sabe. Paula, desde ontem eu estou fuçando, eu já liguei até a amigos que eu fiz ao longo dos anos no New York Times, no Wall Street Journal, ninguém sabe. É a mesma história da Magnitsky aqui no Brasil, que quando a Magnitsky foi revogada, foi por A, foi por B, foi por C, e até hoje ninguém sabe, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, até agora ninguém sabe. Há muitas especulações de fontes jornalísticas importantes nos Estados Unidos, mas há também uma desconfiança muito grande, porque existem pontos que estão sendo discutidos na imprensa americana que incomodam algumas pessoas importantes da base do próprio governo dos Estados Unidos, como, por exemplo, o que está sendo considerado a ajuda de reconstrução à infraestrutura iraniana. Estão falando em 300 bilhões de dólares, mas aí esses 300 bilhões de dólares não tem nada especificado. São 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos darão para os iranianos, ou nesses 300 bilhões de dólares há dinheiro das sanções que serão levantadas, porque há um dinheiro gigantesco congelado dos iranianos dentro da administração Donald Trump. O que vai acontecer com o programa nuclear? Ele será pausado, ele será extinto, ou os americanos terão condições de vigiar, de mandar analistas para ver como esse programa está sendo desenvolvido? O que será feito com o urânio enriquecido até aqui? Ele será mandado para a Turquia, como já houve especulações no passado em possíveis rascunhos de acordos do passado. Os iranianos vão tirar esse urânio enriquecido de lá, que é uma operação delicadíssima. O Estreito de Hormuz vai ficar 100% sob o comando iraniano. Portanto, Paula, são perguntas que estamos sem resposta. Eu não sei se sexta-feira, se o acordo for assinado, se ele será totalmente transparente. Netanyahu, o que a imprensa, parte da imprensa americana diz também, que Netanyahu não está contente com a continuação de um cessar-fogo entre o Líbano, que seria o Hezbollah, e Israel. Então, de agora até sexta, é torcer para que a guerra realmente dê uma arrefecida, que esse acordo saia. Donald Trump tem também, para finalizar, eleições importantes de meio de mandato em novembro. Muita coisa pode acontecer até sexta-feira. Então, temos de aguardar aí dia a dia o desenrolar desse acordo. O texto não foi publicado, então, por enquanto, são só especulações.
não é, Cauti? A Ana trouxe alguns pontos delicados que muito provavelmente estão nesse acordo, mas fato é que governo americano e governo iraniano confirmaram que houve sim um acordo de cessar-fogo, uma proposta ali de paz. Se eles vão emperrar num aspecto ou outro, isso a gente vai ter que acompanhar. Agora, eu queria te ouvir na questão econômica, Cauti, porque o mercado gostou da notícia. Hoje a gente já viu a bolsa subindo e o dólar e o petróleo também já caindo um pouco, não é isso, Cauti? Pois é, porque vários navios já começaram a transitar no Estreito de Hormuz. Os americanos estão retirando progressivamente o bloqueio naval, então o petróleo que já estava fluindo de várias formas, inclusive os petroleiros estavam desligando o transponder, apagando as luzes, desligando o rádio e navegando no litoral entre os Emirados Árabes e o Omã para evitar as minas do Irã. Então havia um fluxo de petróleo que já estava acontecendo, tanto que o preço já estava caindo, mas agora o petróleo caiu quase 4% no dia de hoje. Nos Estados Unidos já temos menos de $4 por galão, né? Então imediatamente caiu o preço para os consumidores e as bolsas são eufóricas, né? Hoje o Nasdaq fechou com uma alta de quase 3,20%. Aqui no Brasil não, a bolsa caiu no caso, né? Então, tá vendo como o Brasil também não consegue, por outras razões na verdade, né? Mas não conseguiu engatar essa euforia dos mercados e claramente o mercado financeiro mundial acredita nesse acordo de paz, ou considera algo sólido, que é possivelmente estável para os próximos meses e anos. Vamos ver se de fato teremos novidades, ou tudo pode acontecer numa semana, né? Ou se de fato esse acordo de paz vai continuar e vai formatar as relações bilaterais entre Estados Unidos e Irã, que lembramos não tem relações oficiais desde 1979. Então esse eventual acordo assinado em Genebra seria uma novidade até nesse aspecto. Eles não se encontram, os representantes americanos e iranianos, há mais de 40 anos, quase 50 anos. Se encontrar em Genebra, aí sim será uma novidade diplomática e tanto. Cauti, só para adicionar uma questão, e como é que fica o peso de Israel? A Ana já comentou um pouquinho, né, de Benjamin Netanyahu. Qual é o peso de Israel também nesse acordo de paz firmado entre Estados Unidos e Irã nesse momento? Bom, com certeza os israelenses não estão felizes com esse acordo, porque eles queriam acabar com o Irã como uma ameaça existencial para a existência do Estado judeu. Vemos que é suficiente que o Irã tenha uma só bomba atômica, e solte isso contra Tel Aviv e acabou Israel. É um risco que Israel não pode se dar ao luxo de correr e, portanto, para eles a guerra não tinha acabado e a gente não acabou. O acordo entre os americanos e os iranianos, não entre Israel e os iranianos. Israel tem a capacidade, já demonstrou, de atacar o coração do poder iraniano. Então, se eles perceberem que há o risco de novos ataques missilísticos convencionais e também nucleares, no caso, volte a acontecer, se os iranianos voltarem a comprar mísseis, a fabricarem mísseis ou enriquecer urânio, não tenha dúvida que Israel vai voltar a bombardear para evitar que isso se torne uma ameaça para a existência do Estado de Israel.